Esse episódio de hoje foi com a Giza, também conhecida como Gisele Rocha. Eu acho que algumas pessoas podem até conhecer. Ela é psicóloga e cofundadora da página RC Não Mono. A história dela foi uma imersão na não monogamia, uma coisa muito louca, já começou diferente, mas ainda assim, acho que muita gente pode se identificar com vários pontos dessa história. Giza, é o seguinte, a gente já te conhece, obviamente, né? Então a gente faz parte lá do grupo do RC Não Mono, a gente participa das reuniões. Mas provavelmente quem tá ouvindo não vai te conhecer. Ou vai também, não sei, você e a AD tem um nome aí, né? Tá inusitado. Ultimamente as pessoas me conhecem de lugares que eu nem imagino. Já aconteceu de eu estar no meio do carnaval, as pessoas pararem assim, já vi uma palestra sua, e eu ficar meio perdida. Cara, isso é um sinal bom, né? Isso é um ótimo. ótimo sinal. Mais ou menos, né? Às vezes você não quer ser conhecida em todos os lugares. Você quer um pouquinho de privacidade, de descrição. Tipo, no meio do bloquinho, né? No meio do bloquinho talvez não seja o ideal, né? Mas isso é só na galera não monogâmica ou é assim, tipo, geralzão? Geral? Eu acho que a galera não mono. Eu acho que quem acompanha o trabalho mesmo, que acaba descobrindo, assim, né? Ainda tá meio fechado, tá suave. Eu achava também, mas tem muita gente, como a gente faz também podcast, como a gente tem o conteúdo da página, no Brasil inteiro, às vezes a gente tá em lugares que nem são São Paulo, que era o lugar onde a gente começou, e a galera reconhece, né, e quer saber da gente, e projeta coisas que não deveria. Estrelas. Estrelas. Eu acho super estranho, eu sou super tímida. Parece que não, mas sou. Caraca, você é tímida? Eu sou. Eu não achava. Com quem eu não conheço, eu sou. Então, e aí que a gente queria saber um pouco mais de você, na real, assim, contar um pouco de você, se apresentar, quem é Giza, basicamente, né? Eu acho que é uma pergunta ampla, mas é basicamente isso, quem que é Giza? Pergunta ampla, complexa, né? Porque no trabalho que a gente desenvolve, a gente acaba, sei lá, trazendo um recorte, né, de quem a gente é, né? E dentro desse recorte, eu sou a Giza Rocha, terapeuta, né, psicóloga individual, terapeuta de casais, também já atuei com terapia tântrica, atualmente não é uma área que eu tenho investido muito, mas ainda utilizo de algumas técnicas também para os atendimentos. Sou uma pessoa inquieta, que tem uma agenda lotada e que mesmo assim fico me enfiando em vários outros projetos, então eventualmente crio, sei lá, algum retiro, algum workshop, alguma vivência. Gosto muito de falar sobre a temática do consentimento e tô com esse projeto de estar trazendo isso para alguma vivência pessoalmente agora lá em Salvador, onde eu tô morando. Então, é isso, assim, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, eu gosto muito de trabalhar com essa temática de relacionamentos. Eu acredito que a gente viveria numa sociedade muito melhor se a gente tivesse relações mais saudáveis, né? E gosto muito de contribuir com isso, inclusive para o meu próprio aprendizado. Então, dentro desse recorte do que vocês me conhecem, essa sou eu. Sabe o que eu queria saber, Giza? Que é uma coisa que eu pergunto porque, assim, é muito diferente como que cada pessoa entrou em contato com isso em primeiro lugar. Talvez, não sei se você já saiu vivendo, assim, sabe? Tipo, teve o contato, já saiu experimentando, ou se foi um processo pra você. Mas sabe esse primeiro, assim, a primeira vez que você ouviu falar sobre não monogamia, assim? Sim. Como foi? O que aconteceu na tua vida, sabe? A primeira vez não tinha nem esse nome ainda, né? Não monogamia. Falava-se um pouco de poliamor. A Regina Navarro foi a precursora, né? Dessa temática aqui no Brasil. E aí eu tava lendo aquele livro A Cama na Varanda e achando super interessante, né? O que ela tava falando sobre isso. E nessa época, tinha uma pessoa que eu me relacionava que ele já trazia umas ideias, assim, né? De liberdade, que me incomodavam, para ser bem honesta, assim. Eu falava, pra frente, expert não preparado. Exatamente. Do que essa pessoa tá querendo. E aí a gente tinha um relacionamento, assim, namoro, né? Aquela coisa convencional, até que isso não se sustentou, porque eu não dava conta dessa liberdade dele. E aí a gente terminou o namoro. Só que eu gostava muito dele, a gente continuou se vendo, a gente continuou ficando. E aí, eu numa tentativa de dar conta, né, assim, da minha frustração, eu comecei a sair com outras pessoas também. Olha! E aí nessa época... Calma. Peraí, fala. Vocês terminados ou vocês ainda estavam juntos? Terminados dentro do rótulo namoro. Mas a gente continuava se vendo. Exatamente.
continuava se vendo, só que aí, assim, eu não precisava prestar contas da minha vida, ele não prestava contas da dele, e a gente tinha uma relação mais saudável, obviamente, porque aí acabava preservando o que era o vínculo afetivo mesmo, né? Só que aí chegou o meu grande dilema, porque eu conheci uma pessoa que eu ficava eventualmente, porque até então é isso, pra mim eu estava ficando com pessoas, né? É outra concepção do que eu tenho hoje em dia, né, em relação às relações. E aí eu tava ficando com esse cara, e ele me cobrava que ele nunca sabia quando ia me ver de novo, porque eu era, né, tipo, meio bicho solto, tá? Tô ficando com pessoas, aquela lógica da solteirice monogâmica. Total. Pisciana também, né? Você é pisciana. Sim. Tava só ficando com as pessoas e pronto. Tinha vezes que eu encontrava com ele, tratava como amigo, do tipo, hoje eu não tenho que ter nada com você. E aí chegou um ponto que ele falou assim, eu queria namorar com você, porque eu quero alguma garantia de que eu vou te ver na próxima semana e a gente vai continuar tendo uma relação, porque eu nunca sei o que vai acontecer. E aí eu fiquei assim, mas namorar, né, assim, como é que eu vou namorar com uma pessoa se eu ainda fico com a outra, né, esse cara com quem eu tinha, né, essa história. E isso tem, gente, sei lá, deve ter uns 10 anos esse rolê, mais ou menos, um pouco mais até. E aí, eu fui falar com outro cara, né? Não, primeiro eu falei pra esse cara assim, olha, mas tem essa pessoa que eu gosto muito, eu não tô pronta pra abrir mão desse relacionamento. E ele falou pra mim, mas eu tô te pedindo isso, né? Eu tô pedindo pra gente ter um relacionamento. Porque eu quero você na minha vida. E eu fiquei, nossa, que cara legal, né? Aí eu falei, tá, então vou falar com o outro. Aí fui lá falar com o outro. Aí ele falou, não, tá tudo bem, né? Assim, a gente já tá numa relação livre, né? E eu, assim, eu quero que você fique bem, eu quero ficar com você também. E eu falei, nossa, como os homens estão legais. Oh, meu Deus. Coitada, iludida. Não. Mas isso... Então isso, na verdade, foi o começo de que você entrou e abriu a cabeça de tipo assim, calma, isso é possível, né? Sim, basicamente. Porque aí eu parei pra pensar assim, mas como assim, eu vou namorar 2 pessoas? E aí já tava lendo algumas coisas a respeito, e falei, ok, vou namorar 2 pessoas. E foi super organizado, sabe, assim, eu tinha dia da semana pra ver um, dia da semana pra ver o outro. Às vezes eu saía da casa de começou? comecei, assim, já comecei no poliamor. Que não, 2 pés na porta, você nem esperou, assim, tipo... Não, e 10 anos atrás, a gente tá falando, assim, não tinha muito conversa sobre, né? Então você desbravou ali. Entendi. Exatamente. E assim, meio que sem entender o que eu tava fazendo, né? Mas era aquela coisa, eu quero estar com as 2 pessoas. Eles estão dispostos a estar comigo, bora lá. Né? E aí era isso, assim, eu me ajeitava para ter os dias da semana que eu ia ficar com um, com o outro. Às vezes eu saía da casa de um no café da manhã, aí ele preparava, às vezes, um lanchinho para eu encontrar com o outro e levar para o outro. Eles eram fofos. Mas assim, aí uma dúvida. Antes de você se deparar com esse assunto, antes de tudo da não monogamia, antes de você viver isso, até antes de você estar com esse cara, ou caras, né? Você era, tipo, como se relacionando? Você era mais de boa, mais ciumenta, mais experimentava coisas novas? Não, eu era bem convencional, bem possessiva. Esse cara, que começou já vir com essas ideias, que acabou, acho que me descondicionando de algumas coisas. Porque o que acontece? Ele morava com a ex-mulher. Então, assim, ele tem 2 filhos e eles eram separados e moravam na mesma casa. Então, eu tive que namorar com ele convivendo com ela. Porque eles tinham esse acordo para poder manter a proximidade com os filhos. E aí ela namorava uma outra pessoa, e enfim... E eu convivia, e era muito gostoso essa convivência em família. Tanto que era curioso quando a gente ia, às vezes, em algum evento de escola das crianças, né? Eu lembro deles me apresentarem. Essa aqui é a mamãe, essa aqui é a namorada do papai. E as pessoas não entendiam nada, né? Tipo, como assim, né? Você tá com as 2 pessoas aqui, elas estão convivendo bem. Então aí eu já comecei a desconstruir, sabe, essa ideia. O mais impressionante é isso, né? Porque você ia, né? Tipo assim, você foi você teve um papel ativo, presente, né? Na vida das crianças e na família ali, né? Tipo, você não era... Você não foi jogada de escanteio, tipo assim, a namorada do papai que a gente só vê de final de semana, né? Não, eu fazia parte, eu estava realmente ali dentro da família, né? E são amigos até hoje, né? As crianças já não são mais crianças, né? E são filhos do meu coração, assim, pessoas que eu amo. Ele, inclusive, cada vez que eu estou em São Paulo, eu vou visitar, eu estou lá junto com eles, assim. Então, foi algo muito especial para mim, esse relacionamento nesse sentido, de dar essa abertura para eu começar a questionar essa estrutura, né, das relações,
baseadas na posse ou baseadas nessas rupturas que as pessoas não podem depois manter um vínculo afetivo, né? Porque hoje em dia a ex-mulher dele também é uma querida, é minha amiga, é uma pessoa com quem eu tenho, né? Eu convivi por vários anos ali na mesma casa. Sim, criou um tipo de relação, né, também, tipo uma construção de afeto diferente. Exatamente. Mas isso é... E aí depois disso, depois que a gente já, né, terminou o que era a relação dentro desses moldes namoro, a gente continuou junto ainda por muito tempo, dentro dessa lógica, né, de uma coisa mais livre. E aí eu namorei essa outra pessoa e ficou uma história ali a três, acho que a três mesmo a gente ficou por um ano mais ou menos. E Nossa, aí depois aí depois eu dei uma afastada desse primeiro rapaz, assim, por outras questões. E eu fui morar com esse rapaz outro, né, o que eu tinha começado o namoro, E aí, enfim, né, outras histórias vieram. Só que nessa época, essa foi a história mais marcante, mais emblemática. Depois disso, eu não tive outras histórias seguidas. Foi levar alguns anos para ter algumas questões, alguns problemas, e aí eu chegar a estar em relações fechadas e querer novamente adentrar nesse espaço da não monogamia já com uma outra cabeça. Eu que eu ia te perguntar isso, porque assim, você... Nossa, meu Deus, você deu um salto enorme, porque você entrou em contato com o assunto, já se relacionando com uma pessoa que você tinha que lidar já com questões de família e convivência, enfim, ter que se relacionar de alguma forma também com a ex dele, né? Parece besteira, mas não é. A gente sabe que tem muitos casais que, enfim, não lidam com isso porque preferem, né, distanciamento. Mas aí você já saltou, assim, do primeiro contato para uma vivência, que nem você disse, poliamorosa, você até, né, deu esse nome de poliamorosa. Mas eu fico pensando, assim, porque a gente sabe que é um processo para, primeiro, desconstruir, segundo, sentimentos mil que vem, a gente sabe que com o tempo nem é que melhora, tipo assim, né, vai... A gente vai se adequando. Vai se adequando. Eu imagino, porque você não teve nenhum tempo de absorver essa primeira ideia, porque você já saiu vivendo. Sim. E os sentimentos em relação a isso? Tipo assim, ciúmes, posse, porque se você veio disso antes, né? Você falou que você tinha uma questão de ser possessiva um pouco antes e tal. E aí, esse primeiro relacionamento muito louco? Então, é muito mais fácil lidar com essas questões de ciúme quando você é a pessoa que tem duas pessoas. Sim, é verdade. Então, assim, com esse primeiro rapaz, né, com quem eu tinha tido relacionamento anterior, e a gente havia terminado, né, o namoro, a minha dificuldade com ele era justamente isso, porque ele era essa pessoa mais livre. Então, depois que a gente entrou nessa relação a três, ele continuou sendo a pessoa livre e algumas coisas me incomodavam, né? Então, apesar de eu estar me relacionando com os dois, eu tinha muita dificuldade de lidar com o fato de que ele estava namorando lá uma outra garota e ela começou a morar na casa dele, e aí foi para mim, assim, ficou muito difícil de lidar com isso. Aí eu não conseguia mais estar frequentando a casa. Por isso até que a gente rompeu. Já com esse segundo parceiro, que veio na minha vida depois, não existia essa preocupação, porque ele era exclusivo comigo. Ele não tinha interesse de estar ficando com outras pessoas. Era só você. Então, eu não tinha que manejar isso. Agora, com o primeiro, é que realmente foi complexo. Tanto que, nesse primeiro ano de namoro, eu fui manejando algumas questões de sentimento, mas aí quando essa garota, né, com que ele começou a se relacionar, foi morar com ele, aí eu não dei mais conta. Aí eu não consegui. Foi quando a gente rompeu. E aí eu fiquei numa relação exclusiva com essa segunda pessoa, né? E a gente ficou junto. Foi aí que começaram esses dilemas, né, daquilo que a pessoa faz porque ela quer estar junto com você e daquilo que de fato ela acredita, né? Porque ele tinha uma insegurança, né, de achar que eu ainda pensava no ex, que eu não gostava tanto dele e não sei o quê, mesmo eu estando ali só com ele já, porque já não tinha mais a presença do outro, mas tinha uma insegurança em relação ao afeto. Até o momento que ele fez uma grande merda, que aí foi me trair, né? Ao invés de simplesmente... a gente tinha tudo para poder fazer isso com uma transparência, mas ele resolveu ficar com uma pessoa com a intenção de me ferir mesmo, não simplesmente para ficar com a pessoa. E aí pela insegurança também, né? Imagino. E aí foi quando eu não dei conta também, porque assim, tudo bem, se ele tivesse só ficado com alguém não teria problema, né? Porque com isso é manejável. Agora, a pessoa ter a intenção de me machucar, não. Eu não posso conviver com alguém que eu não confio, né? Não, e a mentira, né? A mentira também. E aí a gente terminou, e aí foi bem caótico. Aí eu entrei toda numa culpa monogâmica de que, se não fosse isso, se eu não tivesse escolhido essa relação, ele não teria sido feito dessa maneira. Aí pulei para uma outra relação fechada.
Até noiva eu fiquei desse outro cara que eu me relacionei Uau! depois. Nossa. Imagina. De um De um terceiro, na verdade. poliamor, exatamente, de um terceiro, porque aí eu achei que eu deveria fazer a coisa certa, né? Falar, não, agora eu vou fazer as coisas certinhas para poder funcionar, nanananá. E não, né? Pelo contrário. Teve várias outras questões, e aí essa pessoa teve alguns problemas de depressão e tal, e eu me vi presa no relacionamento, porque não dava nem para pensar em abrir a relação dentro do contexto que a gente vivia, porque ele estava passando por um tratamento. E aí, para mim, foi muito difícil de falar assim, nossa, como é que eu me enfiei nessa história? Né, de eu me ver aqui com uma pessoa que não consegue nem me oferecer o que eu preciso de um relacionamento, porque não consegue oferecer nem para ele mesmo, só que não dá para eu sair daqui, não dá para eu estar com outras pessoas, não dá para ninguém me oferecer aquilo que eu preciso, porque eu tô presa num contrato aqui com essa pessoa nesse momento. Então, quando essa relação findou, foi que eu falei assim, chega, eu não entro mais nessa história, né? Eu só vou me relacionar agora de uma outra maneira. Você saiu do 8 ao 80, né? Assim, ao contrário, né? Do 80 pro 8, né? Na verdade. Sim, Aí sim. eu tenho uma dúvida de que é tipo assim, bom, então há 10 anos atrás é o que a gente falou, não tinha, né? Esses termos, tipo, que a gente tem hoje. Era muito. Não é nem que não tinha, até tinha, mas não tinha acesso. A gente não tinha, a internet não falava sobre isso. Era muito difícil de você ter acesso a esse tipo de pensamento teórico, né? Tipo assim, dessas coisas. E aí a minha dúvida é, tipo, tá, então você tá lá, num poliamor, você tá vivendo efetivamente uma relação ali com duas pessoas simultaneamente, e vocês pensavam em teoria, tipo assim, vocês chegavam a trocar ideias sobre não só sobre o dia a dia e horários e planejamento, porque eu acho que isso devia rolar, né, A normal. dinâmica, né? Da dinâmica devia rolar, com certeza. Mas em questão de teoria, de tipo assim, porra, isso daqui é muito legal, isso daqui talvez seja a forma como as pessoas deveriam, ou não deveriam, mas existia a possibilidade das pessoas se relacionarem dessa forma. Vocês chegaram a conversar sobre isso lá atrás, ou era só o que vocês viviam mesmo? Olha, era um negócio muito orgânico. Não tinha Uhum. realmente assim, um embasamento teórico, não tinha muita busca. Eu lembro que tinha, assim, eu fazia terapia, né? E eu basicamente eu lembro que o meu terapeuta me ouvia assim, quase como se eu estivesse assistindo uma novela mexicana, sabe? Ai, meu Deus. Tanto que eu percebia que tinha uma reprovação assim dele nas coisas que ele trazia, nas intervenções. E aí, quando eu decidi parar a terapia, eu lembro que ele ficou em pânico, do tipo, não, você não pode parar, do tipo, a tua vida tá indo de mal a pior na cabeça Uma dele. catástrofe, né? Essa mulher precisa de ajuda psicológica. Eu lembro que ele queria trilha de graça, sabe? Eu falei, não, homem. Mas eu acho que no final das contas é porque ele se divertia com as minhas histórias. Você virou objeto de estudo completo, assim, pra ele. Falou assim, cara, é essa Exatamente. daqui. Mas não tinha teoria, não tinha embasamento, assim. Tinha talvez essa perspectiva pessoal mesmo, de falar, não, dá pra gente fazer isso com amorosidade. Mas tinha tanta coisa ainda incrustada em mim, como tem várias coisas que eu ainda estou desconstruindo, Uhum. que eu não dei conta, né, quando uma das pessoas estava num relacionamento mais sério. E aí, então, porque pra mim, especificamente, a gente viveu as coisas muito orgânico, né? Tipo, que nem você disse. E pra mim, especificamente, eu entrei em contato com a teoria meio que tudo de uma vez. Uhum. Foi de repente, aliás, foi ano passado, né? Então a gente viveu 10 anos isso na prática. E a gente foi entrar em contato com teoria muito pra frente, né? Muito, muito depois. E pra mim mudou completamente o que eu pensava, né? Tipo, a minha cabeça mudou muito depois de entrar em contato com a teoria. E aí a minha dúvida era mais essa, assim, de tipo, bom, você viveu intensamente. Eu acho que muitas das pessoas não monogâmicas não viveram uma experiência tão complexa, digamos assim, quanto a que você viveu. Para começo de história, realmente, assim, foi muito. Exatamente. E aí a minha dúvida é, tipo, depois que você entrou em contato com a teoria, aliás, quando você entrou em contato com a teoria, né? Qual foi a trajetória, né, de você viveu a prática, entrou num casamento mono, fechado, né? E aí o que aconteceu depois desse casamento? Como que você voltou? Qual que foi o resgate, né? Então, depois dessa relação, né, que foi um casamento, essa pessoa que eu falei que teve depressão, e a gente morou junto por 5 anos, e eu tava infeliz, assim. Aliás, assim, minto, a gente se relacionou por 5 anos, mas a gente morou junto por 3. Uhum. E aí eu tava infeliz, né, nessa relação, porque, enfim, não conseguia me oferecer o que eu precisava num relacionamento, e aí foi quando eu decidi que
realmente eu precisava rever, né, a maneira de me relacionar. Eu precisava começar a questionar essa questão da liberdade ser dada por alguém, né? Para mim não fazia mais sentido que para eu poder atender as minhas necessidades, alguém tivesse que autorizar isso. Que era o que eu sentia, tipo, eu não tinha essa autorização para buscar o que me faltava no relacionamento. E aí quando eu comecei a estudar, aí eu comecei a ler, aí eu comecei a pensar sobre isso, de falar assim, não dá para ser assim, né? E demorou um tempo, assim, eu cheguei a abordar esse assunto com ele, e aí a situação ficou muito pior entre a gente. Eu imagino. Ele teve algumas crises, teve umas coisas assim, e aí eu fiquei com medo mesmo. Eu tinha medo, inclusive, sei lá, dele tentar suicídio. Claro, você estava super vulnerável. Exatamente. Então eu precisei de esperar todo esse processo, né, de uma mínima melhora dele para a gente poder conseguir se separar. E aí eu já entrei em grupos de não monogamia, que na época também o pessoal nem chamava de não monogamia, chamava acho que de amor livre, uma coisa assim. Uhum. Grupos do Facebook. Do Facebook, de WhatsApp. WhatsApp, eu entrava nos tinha? Sim, eu tinha um grupo, fazia parte de um grupo de WhatsApp. Foi onde eu conheci o meu parceiro, meu ex-parceiro, que foi a pessoa que começou comigo nessa história, assim, da gente já começar numa proposta não mono, e aí sim, de estudar, de entender, de ter outras relações. Foi quando eu comecei a explorar a minha bissexualidade. Hoje em dia eu me considero pansexual, mas na época eu ainda estava naquela coisa de eu preciso entender ainda a bissexualidade. Aí foi quando realmente eu sinto que eu passei a viver a história de verdade. A passos, né? Você foi dando passo. Sim. E aí, mas calma, então a gente fez um fast forward aí. Quero ainda voltar naquilo que você falou do casamento. Então você falou pra ele e você chegou a tocar sobre esse assunto com ele, apesar de ele estar num momento ali, foi num momento que ele já estava melhor, né, recuperado. Mas eu acho importante fazer esse processo, né, porque é algo que era importante pra você e tinha a ver com a sua liberdade, né, e tinha a ver com o que você precisava pra você ser feliz, independente do casamento, independente da situação dele. Essa situação, assim, hoje em dia, olhando pra trás, né? Você acha que você teria feito diferente ou você continuaria trocando ideia e continuaria tentando, apesar das dificuldades ali que rolaram? Com a visão de hoje, né? Porque... Com a visão de hoje, ó. Acho que com a visão de hoje eu não teria nem começado o relacionamento da maneira que eu comecei com ele. Imaginei. Porque eu tinha tentado, antes disso, antes dele ter a crise depressiva, eu lembro de ter sugerido da gente ter o que seria uma relação aberta na época, né? Uma coisa assim de... Porque eu queria ter a liberdade de que se eu estivesse perto de alguém com quem eu me sentisse, sei lá, atraída, eu pudesse fazer isso... sei lá, poder ter liberdade de conexão física, sem que isso virasse um problema. Sim. Uhum. E aí, a gente passou alguns poucos meses dentro dessa dinâmica. E aí, ele começou a não querer saber mais nada da minha vida. Ele ficava tão preocupado de que... exatamente, de que eu acabasse comentando de alguma coisa com alguém, que ele se desconectou de mim. E aí, eu não quis pagar esse preço, sabe? Eu falei, então tá, se a questão é essa... Então a gente volta, né, pro esquema fechado. Isso foi bem no começo do relacionamento com ele. E eu falei, não, tá tudo bem, né? Porque eu queria muito mais esse sentido de ter mais autonomia. Eu não estava necessariamente interessada em alguém. Eu estava bem envolvida com ele. Então a gente voltou pro que seria uma relação fechada. Ficamos só os dois. Aí nos reconectamos. Só que aí, assim, pouca coisa, sei lá, acho que um ano e pouco depois... ele teve essa crise depressiva e aí realmente ficou insustentável o relacionamento. A sua autonomia, o que era tão importante para você já tinha experienciado, já tinha visto que de alguma forma, sei lá, conversava com você, imagina que a conta chegue mesmo, sabe? Mas aí eu também fico pensando, o fato de ter sido tão rápido, você, nessa época, vocês já conversaram com amigos a respeito, assim, no primeiro relacionamento e aí depois nesse segundo relacionamento que foi monogâmico, mas teve o seu período lá de teste, e aí pro terceiro relacionamento, nesses 3 iniciais, né, que você falou, você já abria para as pessoas, assim, mesmo que não tinha nome, assim, você abria para amigos, para família já? Alguma coisa assim do gênero? Pessoas perto? Assim, tinham poucas pessoas próximas, assim, que sabiam,
né, de eu me relacionar com mais de uma pessoa, era bem pouco, né? Depois eu desencanei com isso, né? Enfim, depois que eu já comecei realmente a estar dentro daquilo que eu acredito na monogamia, eu cheguei a ter outra história, né, de poliamor e tal, que eu saía com as duas pessoas e eu cheguei a levar até para aniversário de família. Ai, você precisa contar isso, que é a história da pandemia. Exatamente. Meu Deus, gente, vocês precisam ver isso, sério. Conta, Giza, como se formou esse... Foi depois desse relacionamento, desse terceiro relacionamento que aconteceu isso, ou foi mais pra frente? Quando eu terminei, né, o relacionamento com essa pessoa da depressão, e eu comecei essa relação já livre, né, já com essa pessoa, com essa mesma pegada que eu, já querendo buscar essa desconstrução, aí eu fiquei com a gente começou esse relacionamento em 2016, né? E a gente meio que aceitou o término da nossa relação nesse lugar um pouco mais romântico recentemente. Uhum. Então, quando a gente começou, foi quando eu comecei a explorar a bissexualidade, sair com pessoas, né, me interessar por mulheres. A princípio, dentro daquela lógica bem heteronormativa, né, de ter um homem mediando a relação contra a mulher. Então, era aquela história muito mais de experiências sexuais, até o momento que eu falei assim, não, eu quero ter as minhas experiências, né? Eu quero saber como é eu estar com mulheres sem ter um homem junto, né? Sem sentir que eu tenho que prestar contas para alguém, porque senão não faz sentido. Onde é que está a minha liberdade de fato, né? Total. Com certeza. Só que, né, ele tinha aquele pensamento, né, idealizado do cara que tem 2 namoradas, né? Aquela coisa bem... Já, enfim, melhorou, gente, não tem mais esse pensamento, mas na época ele tinha, e eventualmente ele queria uma história, e aí me apresentava alguém, só que era bem comum que ele me apresentasse pessoas que se interessavam às vezes mais por mim do que por ele, né? E aí quando ele conheceu essa pessoa que eu acabei namorando, ele conheceu ela primeiro, né, assim, eu já tava num ponto de falar pra ele, você para com essas histórias, assim, para de querer me arrumar namorada, eu não quero uma namorada, exatamente, eu não aguento mais. Inclusive eu nem achava que eu teria capacidade, assim, de me relacionar com uma mulher dentro desse lugar de intimidade, porque era mais superficial. Eu achava que o meu vínculo de afeto mesmo, ele estava ainda mais heterossexual do que homossexual. E aí, quando ele conheceu ela começou a me mandar mensagem. Ela queria saber de mim, ela quis me conhecer. E eu fiquei assim, falei, tá, né? Vamos ver qual é dessa garota. E ela, mesmo nome que eu. E aí eu fiquei assim, eita, que estranho isso, né? E aí eu fui conhecê-la, me encantei por ela. E eu falei assim, nossa, lascou, apaixonei. E aí a gente começou uma relação a 3. Só que o 3, de fato, durou um mês. Porque depois ela não quis mais se relacionar com ele. E aí se relacionava vocês 3, e aí depois parou, e ela só queria você. Exatamente. Aí ela queria só se relacionar comigo. E aí a gente ficou assim com uma equação que não fechava. Porque ele queria o relacionamento com nós duas, ela queria o relacionamento só comigo, e eu queria o relacionamento com os dois, mas eu queria relacionamentos paralelos. Né? Eu queria, de preferência, assim, que um nem cruzasse com o outro, porque eu já tinha visto que ia dar ruim. Mas, né, nas tentativas da gente adaptar isso, a gente ainda foi morar juntos 3. Que loucura. Exatamente. E aí depois veio a pandemia, e aí a convivência ficou compulsória. Toda uma dificuldade de conciliar, porque a princípio, embora a gente morasse juntos, as pessoas trabalhavam fora, eu também trabalhava fora, eu tinha um consultório, então dava para dividir os tempos, né, com cada pessoa. Depois que ficou todo mundo em casa, ficou infernal, assim. Eu lembro que o meu maior desejo na pandemia era poder dormir uma noite sozinha, porque eu me revezava para dormir uma noite com uma noite com outra, uma noite com uma noite com outra. Imagina que a gente morando só em 2, a gente já falou de, tipo assim, pô, qualquer dia a gente alugou um Airbnb, cada um dorme só num pra ter canto. um tempo sozinho, né? E aí, assim, as pessoas já conheciam o meu namorado, né, na época, assim, já tinha, a família já conhecia ele e tal, ninguém sabia, assim, de um jeito mais aprofundado que eu me relacionava com outras pessoas, muito menos com mulher. Uhum. Nem seus amigos. Os amigos sabiam, amigos, só os sim. poucos. Exatamente. Amigos, eu ia para as festas, ia para as coisas, sempre estava com os dois, e até então não era nada estranho, né? Até porque nessa época eu já estava em outras... fazendo parte de outros grupos, eu já fazia parte de grupo de Tantra, de grupo naturista, sim, é uma galera mais... de terapias somáticas, corporais, então assim, já eram pessoas mais abertas. Só com a minha família,
né, eu tenho 2 irmãs, teve uma vez que uma delas estava morando em Minas e aí ela me convidou para ir para lá. Eu falei, então, só que tem essa pessoa aqui também, tô me relacionando. Como que é para você? Não, pode trazer, né? E aí eu fui com as 2 pessoas para casa dela e foi super de boa, foram super Que bom. acolhedores, sim. E aí um tempo depois, a outra irmã também conheceu, né, essa namorada. E aí teve o aniversário dela. E isso já era... Ainda estava na pandemia, mas já era uma coisa assim meio que para fim de pandemia, aquela coisa de as pessoas estavam flexibilizando um pouco mais, né, os encontros. E aí ela falou que ia fazer uma festinha mais intimista, assim, na casa dela e que ela gostaria que a gente fosse. E aí eu pensei, e agora, né, porque minha mãe ia estar lá e não dava não dava para eu levar só ele, não teria cabimento, né, eu estar só com ele. Também não seria legal eu ir sozinha, Sim. até porque o convite foi para nós 3. E aí foi quando eu me vi obrigada a contar para minha mãe, né? E sair de 2 armários de uma vez. Como você contou? Você chamou, preparou antes, falou isso no evento? Como foi Não, isso chegou aí? lá, oi mãe, com 2 pessoas. Esse é Eu meu acho que eu namorado, devia ter essa é minha feito isso. namorada. Pega os 2. Olha, eu acho que teria sido, sei lá, talvez menos incômodo se eu só tivesse aparecido com as 2 pessoas, mas eu quis prepará-la. Uhum. E aí eu mandei uma mensagem no WhatsApp. Então eu comecei dizendo, olha, então, né, tem essa pessoa que eu já me relaciono há tanto tempo, que você conhece, só que a gente tem um relacionamento aberto, né? Usei a palavra aberta pensando que seria um termo que ela entenderia melhor, E eu fico com outras pessoas também. E até aí, ela tá. Né? E onde é que você está querendo chegar com isso? E eu falei, só que tem essa pessoa que eu estou me relacionando, né? E é uma mulher. E eu acho que para ela pegou mais. Talvez se eu estivesse me relacionando com 2 homens não fosse tão difícil. E ela falou que ficou decepcionada comigo. Foi difícil, sabe? Porque Nossa. ela não teve uma boa reação. Foi uma rejeição, né? Exatamente. Foi uma rejeição, foi uma reação assim que de fato me entristeceu. Só que eu falei, paciência, né? Eu tô avisando por consideração mesmo, só para não aparecer na festa e ela não se deparar com as 2 pessoas. E aí a gente foi à festa e eu lembro que ela ficou de longe o tempo todo, assim. Ela não se aproximou da minha namorada em nenhum momento. Você Ela comunicou às pessoas que você se relacionava sobre isso também? Sobre a dificuldade, o fato dela ter rejeitado? Sim, avisei para ela que correria esse risco. E, assim, o que foi bom é que tinham outras pessoas lá que, inclusive, não sabiam dessa história, mas foram muito acolhedoras. Uhum. E eu apresentei como minha namorada, assim, apresentei os 2, né? Para algumas pessoas que nem sabiam, E aí a minha mãe ficou distante. Eu lembro que na hora de ir embora, ela me deu um aceno, assim, avisando que estava indo embora. Nossa, para não se aproximar, porque eu estava com ela. Isso é recente? Assim, fim de pandemia é relativamente recente, né? Foi antes de eu me mudar para Salvador. Eu me mudei para Salvador tem 2 anos. Tem um pouco mais de 1 ano e meio. Foi um pouco antes de eu me mudar para Salvador. Então... E aí, mas depois disso, teve algum diálogo ainda com a sua mãe sobre isso depois? Então, depois a gente Se você não quiser falar, tá tudo bem, tá? Depois assim, não entramos em pormenores das coisas, mas vou contar que teve uma reviravolta nessa história, porque quando eu me mudei para Salvador, eu me mudei só com ela, né? Ele continuou em São Paulo. E aí teve um Natal que eu fui passar em São Paulo, que eu fui para casa dela, e aí eu falei para minha mãe, olha, se você me quiser no Natal, eu estou com a minha namorada, né? Eu só vou se ela puder estar junto. E minha mãe recebeu nós 2 na casa dela, né? Ficamos 1 semana lá, ela tratou minha namorada bem, sim, e foi tudo... Aceitou de alguma forma, entendeu que era você. Exatamente, superou e deu conta. Fez o processo dela lá. De alguma forma, né, ela assimilou, assim, eu perguntei um pouco sobre o fato de você ter falado para as pessoas que você se envolvia, porque essa rejeição, às vezes, as pessoas com quem você se envolve, que querem participar da sua vida, não aceitam muito bem também, ficam chateadas também. Não só por você, mas também porque elas não vão ter reconhecimento de uma pessoa importante, enfim. E aí, por isso que eu perguntei se você tinha falado, mas foi importante você ter falado isso. Eles entenderam de boa, ficaram tranquilos também em relação a isso? Deixaram rolar?
ela já sabia, né, que teria essa dificuldade, até porque é difícil, né, porque assim, ela é uma mulher lésbica, então ela já tinha lidado com muitos preconceitos antes. Eu era a primeira vez que eu estava tendo que lidar com essa situação, né, que era mais normalizado, digamos assim, ela não se aceita, às vezes, por algumas pessoas. Então ela entendeu que não era simplesmente uma questão da não monogamia, né, e eu acho que ela acabou valorizando o esforço que eu fiz ali naquele movimento de incluí-la, né, no que era um evento familiar, mesmo eu também não tendo essa aceitação da minha mãe, né? Da minha família, das Sim. minhas irmãs eu tive. Então, eu acho que ela considerou isso, né? E ficou bem, e inclusive estava também sendo um suporte para mim naquele momento da festa. Eu imagino, porque se ela já tinha meio que as ferramentas, né? Eu acho que isso que é gostoso também na não monogamia, assim. Quando você tem. Claro, não que você precise estar se relacionando com outras pessoas e tal, mas quando você tem algum tipo de. Às vezes uma amizade, alguma coisa com pessoas que também são não mono, né? Ou que estão vivendo alguma coisa semelhante à sua, assim, é muito gostoso ter esse acolhimento, assim, de assuntos que realmente as outras pessoas talvez não consigam entender, sabe? Quando é uma pessoa com que você se relaciona de uma forma mais próxima ainda, sabe? Ter esse suporte nesses momentos que você vai estar precisando, ainda mais quando é aquele momento pontual onde a coisa tá acontecendo, sabe? Imagino que isso foi uma dificuldade, deve ter sido complicada para você emocionalmente. Hoje em dia, agora que já tem mais vivência, já tem um pouco de conhecimento da família, dos amigos, você sente que tem alguma dificuldade, assim, alguma dificuldade do que você sente, assim, não precisa nem ser em relação às outras pessoas, sabe? Pode ser também. Mas o que você sente que é mais Emocional, né? trabalhoso, pra você hoje, assim, pra trabalhar em relação à não monogamia, sabe? Eu acho que hoje em dia, nesse momento do agora mesmo, a dificuldade que eu acabo tendo é de encontrar pessoas que estejam, talvez, preparadas como eu me considero preparada. Não que eu seja, né, sei lá, né, uma grande autoridade, mas eu já tenho muita experiência, não só não monogâmica, mas de autoconhecimento, sabe? Porque Sim. esse período todo, com essas experiências todas que eu vivi, me trouxeram muito autoconhecimento, né? E eu busquei outras ferramentas, não só terapia, mas ayahuasca, as próprias relações me ensinaram muita coisa. Isso que eu falei, assim, esse estudo do consentimento, de comunicação não violenta, enfim, todas essas ferramentas, hoje em dia, elas são fundamentais, assim, para mim, enquanto necessidades mesmo relacionais, de pessoas que tenham minimamente algum conhecimento, ou pelo menos uma intenção de praticar relações que sejam éticas, que sejam transparentes, que a pessoa consiga se comunicar sobre as suas necessidades, sobre os seus limites. E eu vejo que a maioria das pessoas não tem, sabe, essa inteligência emocional para lidar com algumas coisas. Então, assim, já tem os perrengues, eu tenho também, né? Eu sou uma pessoa ciumenta, né? E eu tenho que lidar, só assim. Só que hoje em dia eu já não me considero possessiva. Então, para mim, acho que essa é a diferença básica, né? Porque assim, o sentimento tá ali, dá aquele apertinho no peito, dá aquela coisinha de respira, né? Processa, busca uma maneira de lidar com isso, converso com a pessoa, se for o caso, né? Falo do que eu tô sentindo. Mas eu vejo que para isso poder também ser acolhido, para que a pessoa consiga entender isso também, sem achar que é estranho eu, como pessoa não monogâmica, ser ciumenta, eu preciso de estar com pessoas que também já estejam nesse movimento, sabe? De autoconhecimento, de compreender a não monogamia para além de quantidade de pessoas, né? Mas para esse lugar realmente de autonomia, de rede de apoio. E eu vejo que tem Sim, muito, com assim, certeza. são poucas as pessoas que estão de fato engajadas, né, nesse processo. E aí eu sinto falta disso, né? Porque acaba que acaba sendo trabalhoso, assim, as relações acabam me demandando, às vezes, esse lugar de Professora, quase né? didático, exatamente. E aí eu tô meio sem paciência para isso. Ensinar a engatinhar o que é foda, né? Tipo, é difícil, porque pessoas têm tempos diferentes, claro, né? Não que. Sim. Mas é foda, porque vai uma energia, né? Sim, sim, eu já não tenho mais a mesma disposição que eu tinha antes para esse tipo de coisa. E aí tem um negócio que assim, uma coisa que pareceu constante na sua história é que você não teve medo de encarar o que veio. Assim, a verdade é essa, assim, desde o começo ali, desde o primeiro relacionamento, até conversar com o seu ex-noivo, ex-marido,
quando ele tava num momento ali, mas você falar sobre aquilo que era importante pra você, né? A ayahuasca e tantra e tudo isso, na verdade, mostra muito uma coragem no sentido de você foi e enfrentou e você foi atrás de fazer esse processo de autoconhecimento, né? Tipo, E de não expressar, né? ficar. Exatamente, e não ficar com o medo de se autoconhecer, digamos assim, né? É, Então, e eu acho isso muito importante, porque você, como terapeuta, né, com certeza é algo que você guia as pessoas, para as pessoas fazerem isso. Uhum. E é uma coisa que eu e a Pá, a gente tava conversando, que assim, as pessoas não sabem se relacionar, né? Tipo assim, não é nem que elas não sabem se relacionar, elas não racionalizam, elas não teorizam sobre, tipo, afetos e sobre sentimentos e de como lidar com as situações e etc, né? E você, com toda essa bagagem, com toda essa experiência vivida, tipo, independente de teórico ou não, mas toda essa bagagem de experiência vivida. E o fato de ser terapeuta, eu acho que a pergunta que eu queria fazer é de o que você recomenda para as pessoas que estão nessa dificuldade de enfrentar, né? Porque dá medo, dá muito medo de você enfrentar quem você é, sabe? De você se conhecer é um processo um pouco amedrontador. Então não sei se você uhum. tem alguma dica para quem tá passando por esse processo agora, mas se tiver, a gente agradece. Não, mentira. Eu não posso dizer por mim, eu não posso dizer por mim, porque Não, eu também agradeço. recentemente eu passei por isso. Eu já passei por isso, mas eu acho que muita gente deve ter esse mesmo medo. Quando você estava falando, né, de eu ser corajosa e tal, eu acho que tem uma parte disso, mas eu também sou impulsiva, sou inquieta, como falei para vocês, né? Eu tenho essa sede de vivenciar coisas novas, de me colocar nas situações, né, de ver como é que seria estar numa situação X, não numa situação Y. Então eu me desafio muito. Às vezes eu acabo me colocando numas frias por conta disso, né? Mas uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, que para a gente poder saber o nosso limite, às vezes a gente precisa passar um pouco dele, né? Porque senão a gente sempre fica numa zona de conforto. É necessário realmente, às vezes, se colocar em algumas situações novas, até para você poder avaliar se aquilo tem a ver com você, porque às vezes a gente não tem nem o Sim. ponto de referência, né, para poder dizer eu gosto ou não gosto disso, eu tenho me identificado ou não com isso, porque sem às vezes a vivência mesmo, não tem como saber, né? Então Uhum. o que dá para eu dizer nesse sentido é o arrisque-se mesmo, sai desse lugar que você já tem como conhecido, como zona de conforto e coloca um pezinho para fora, sabe? Vai ver qual é, sente no seu corpo, como é que é isso. E depois, se você olhar para isso e falar assim, não, realmente, aqui foi além, volta, né? Assim, a gente não... Nada é permanente, sabe? A gente pode, se puder, recuar. Eu recuei várias vezes em várias coisas que eu falei, não, isso aqui tá extrapolando aquilo que eu desejo. Porque, às vezes, nessa tentativa de me desafiar, eu me vi, às vezes, também me retraumatizando com coisas que eram limites reais mesmo, não precisava daquilo, né? Então, hoje em dia, eu estou muito mais atenta de falar assim, não, eu vou lá, né? Eu posso me jogar na água gelada, me jogo na água gelada. Comecei a ficar tremendo os dentes, eu saio, sabe? Não Não, preciso, sim, né? claro. Ficar ali passando frio. Então, Você se respeita, né, de alguma forma, né? sim, mas tem que dar o passinho, gente, porque senão, de fato, a gente fica ali no lugar cômodo, protegido, mas estacionado, né? Que realmente E vai está vivendo a machucar, né? vida. Quer dizer, não necessariamente vai machucar, mas pode machucar. E tudo bem, porque, Vai, né? assim, Porque viver é machucar também. Eu fico pensando sobre isso, sabe? Não tem como você viver. Mas não viver também. é verdade, Porque é exatamente. isso, Não viver essas também. histórias todas que eu contei para vocês me deram muitas ferramentas, sabe? Então, se hoje em dia eu consigo administrar melhor algumas coisas, é porque a experiência me deu repertório para isso. Se eu não tivesse vivido, eu tava batendo cabeça ainda com um monte de coisa. Não, a Ana Canosa falou eu escuto sexoterapia, né? Que foi onde eu encontrei o RC no Mono pela D e tal. Uhum. Ela falou uma frase que é muito isso que você falou, que é escolha a sua batalha. Isso ficou muito na minha cabeça, porque não viver é uma batalha se tem algo dentro de você também, sabe? Ou até as situações da vida são difíceis, né? A vida monogâmica tem as suas dificuldades, mesmo que você não tenha um pezinho na não monogamia, tem as suas dificuldades da monogamia. Não monogamia vão ter as próprias dificuldades. Cada tipo de relacionamento vai ter, e é escolher as batalhas, né? É bem isso que você tá falando, é muito isso. Não, e entra um pouco naquilo que você viveu lá atrás, né? Lá no primeiro relacionamento.
que é, tipo assim, na prática, todo mundo ali escolheu lutar uma batalha diferente, porque você tinha ciúmes, tava tendo dificuldade de lidar com a relação do outro cara, e você falou assim, bom, mas pra estar com ele, eu prefiro estar com ele desse jeito e também me ver a minha liberdade e tal. E todo mundo ali, eu acho que aceitou que não ia ser 100%. Assim, a gente conta a história e a gente sabe que a vivência mesmo é muito mais difícil, é muito mais. Tem muito mais nuances, eu acho, né? Muito mais complexo. Sentimentos, né? Que na teoria às vezes não tem. Exatamente. Exatamente. A teoria é muito mais fácil nesse sentido, porque você só tá contando a história, né? Hoje em dia não me afeta, né, falar sobre isso. Mas naquela época eu ficava muito insegura com várias coisas, era bem doído. Só que me permitir, né, sei lá, adentrar nesse lugar de medo e encarar algumas coisas, falar, não, eu vou ver o que vai ser disso, realmente foi o passo, né, para o que veio agora. Então, eu sou muito assim, daquela coisa do, eu dou o passo e eu confio que o universo vai dar o chão. E, bom, então, eu tenho. Já que a gente tá falando disso, eu tenho uma outra pergunta, que é futuro, porque a gente falou do passado e a gente falou do presente. Quer dizer, do presente a gente não falou direito. Você ainda tá com a moça que foi com você? Não. Vocês não estão mais juntos. Não estamos mais juntas. Aí depois disso eu ainda me reaproximei, né, desse parceiro com quem a gente teve a relação a 3, mas também entendemos que depois que eu saí de São Paulo, que eu fui morar com ela, a gente já tinha dissolvido um pouco desse laço e aceitamos isso num lugar muito saudável, muito bonito. Eu considero ele assim um grande amigo, é uma pessoa com quem eu posso contar assim para a vida. Né? Eu brinco assim, ele ainda é meu contato de emergência para várias questões, assim, Sim. é a pessoa com quem eu me apoio bastante, mas no momento, tô num momento assim mais solo até, me olhando, observando, até porque eu sempre tive essa tendência a encaixar um relacionamento no outro, né? Então agora eu tô fazendo isso talvez num processo um pouco mais cauteloso, né? Não tô sozinha totalmente, porque é isso, inquieta, mas estou também colocando um pouco dessa energia de relações para mim, né? Para estudar, para fazer arte, para viajar, enfim, para tantas outras coisas aí que também são importantes para a vida. Mas se você fosse, por exemplo, dar um nome pelo qual você se identifica hoje, assim, dentro do guarda-chuva não monogâmico, você acha que tem alguma nomenclatura assim que se encaixa hoje em dia? Porque pelo estilo do que faz sentido para você de vivência, assim. Eu não sei, eu já pensei sobre isso. Já me identifiquei muito com aquelas pessoas que se chamam solo poly, né? Porque eu gosto muito assim de me relacionar, de ter intimidade, de dividir espaço. Só que eu não faço muita questão assim de ter projetos em comum necessariamente, sabe? Eu gosto da minha casa, eu gosto de saber que a pessoa vai ficar de repente uma semana comigo ali, que depois ela vai embora, né? E a gente não precisa nem morar na mesma cidade, a gente pode. Eu acredito nas intenções em comum, porque senão nada acontece na vida, né? Sim, claro. Mas não necessariamente sei lá, de precisar dividir coisas, sabe? Dividir finança com ninguém, dividir casa com ninguém. Eu gosto da minha autonomia nesse sentido. Faz sentido, sim. É o que te representa, né? E eu fico pensando também que você estava falando sobre expectativa. E aí eu fiquei pensando sobre as expectativas que a gente falou da bagagem que você tem e tudo. E aí eu fico pensando nas expectativas que as pessoas não devem colocar sobre você, sobre a senhora Giza. Isso também é uma dificuldade. A rainha da não monogamia. E psicóloga. Sim! Quando eu falei para vocês, eu tenho dificuldade em encontrar gente, né, que talvez esteja mais apropriada do autoconhecimento, é um ponto de dificuldade, mas esse é outro que é tão difícil ou mais até, porque existe uma idealização que eu tô num ponto que eu tô preferindo às vezes me relacionar com quem nem conhece meu trabalho. E olha que paradoxo, né? Porque para eu poder me relacionar com gente que tenha já esse repertório não monogâmico, né, que já esteja buscando autoconhecimento, geralmente alguém que conhece meu trabalho. Sim. E aí vem toda também essa carga, né, de expectativas. Né, se o fato da pessoa já estar aprendendo sobre isso e estar mais aberto sobre isso, às vezes se interessa pelo seu trabalho. Só que aí
expectativa, né? Exatamente. E aí acaba esperando de mim, às vezes, um comportamento que eu não vou ter, sabe? Eu brinco, assim, que a versão premium é só pagando, sabe? Não, sem pagar só tem a versão humana, né? E assim, eu cometo erros, eu também tenho os meus momentos de carência, eu também tenho dias que eu, às vezes, vou, sabe? Vou fazer alguma besteira, eu vou acabar, às vezes, não conseguindo compreender o que de repente é importante para a pessoa em termos também de liberdade, até que as coisas se ajustem, né, numa relação. Eu não tenho como dar conta, às vezes, do que são essas diferenças entre uma pessoa e outra, e vou ter também meus momentos, às vezes, de agir, sei lá, dentro da construção monogâmica também. Vou ter, às vezes, sei lá, minhas birras, os meus ciúmes, as minhas coisas assim, e se a pessoa olha para mim e fala assim, nossa, você não pode fazer assim, porque você falou no podcast número tal que a gente tem que agir de tal forma, lascou, sabe? Já teve gente de me mandar o meu próprio podcast para eu ouvir. Eu falei assim, não faça isso. Não dá. Não, me nervosa é fazer isso, entendeu? Ó, já fica aqui, afetos, porque eu sei que Leonardo não faria isso, mas afetos, me mande meu podcast com o que eu falei, ok? Não use, né, contra mim mesmo aquilo que eu tô falando. Não tem jeito, né? Porque. E não tem jeito. As pessoas acham. Que nem você falou, né? Você falou assim, não que eu seja a pessoa mais, né? Que já tem tudo resolvido já e já tem todas as respostas. Mas quando a gente chega e fala pra alguém, pô, a gente vive isso há 10 anos. Que nem é o seu caso, por exemplo, a pessoa já tem uma expectativa de que, tipo, então os caras sabem de tudo, já viveram tudo. Não sente nada. Não é assim. Não é assim que funciona, não, sabe? Pelo contrário, né? Às vezes até o fato da gente já ter muitas experiências faz com que a gente também já esteja com alguns gatilhos, também que a gente já tem alguns traumas, alguns medos, que a gente já se preocupe com certas coisas. Então, né, esse lugar do amparo da outra pessoa, desse cuidado, eu acho que ele é mais fundamental até, sabe? Do que quando as duas pessoas estão ali iniciando juntas e dando a mão uma para outra e fazendo merda junta. Agora, quando você já viveu algumas coisas, você fala assim, nossa, eu tô cansada já, sabe, de certas dinâmicas. Como eu falei pra vocês, eu não dou conta, já, sabe, de entrar num processo didático, de fazer um monte de coisa. Eu gostaria realmente de poder deitar minha cabeça no colo de alguém e falar assim, me acolhe, sabe? Cuida um pouco também, que eu tô cansada de fazer esse papel da cuidadora. Não, e é muito isso, tanto é que eu tava conversando com o Léo esses dias sobre o fato de que esse tempo, né, de vivência, mas a maturidade que sim, a gente vai construindo, não significa que a gente tá 100% beleza sempre, mas é engraçado porque o fato de ter múltiplas possibilidades e tal, a galera pensa que a gente é realmente muito transante, tá sempre com afetos novos por aí, construindo uma rede de afetos incrível, imensa, sabe? Tipo assim, é sempre uma alegria e tipo assim, o que eu tava conversando com ele é que é muito doido, que depois que a gente entendeu na nossa construção, né, de não ter regra nenhuma, de ter uma liberdade, assim, total, autonomia total e tal, e depois de ter vivenciado um monte de coisas, dá muita preguiça, às vezes, de construir coisa com outras pessoas, porque é isso que você falou, é uma construção nova, nem todo mundo está preparado. Você é uma pessoa que não vem de uma ideia não monogâmica, é pior ainda, porque você tem que trazer muita coisa, às vezes é demais para a pessoa, tem tempos e tal. E também eu sinto que o fato de ter essa quantidade de possibilidades e vivências, e não tem urgência, sabe? Essa coisa da urgência, assim, eu preciso me relacionar com muitas pessoas agora. É o contrário disso. Eu me acalmei de um jeito, não tem mais tanto fogo por aqui. Então, assim, eu tenho meus momentos de fogo, mas tem momentos que eu tô assim, nossa, que suave essa calma. Me identifico total, assim. Tanto que quando você perguntou, né, como eu me identificava, eu fiquei pensando até se aquilo que as pessoas abominam no meio não monogâmico, né, que é chamar às vezes de uma relação aberta, sabe? Mas na realidade acho que não caberia nisso porque os princípios são outros. Sim. Mas dentro daquilo que eu dou conta, eu acho que hoje em dia seria muito mais fácil para mim ter uma relação, talvez com um pouco mais de frequência, né, de presença e pessoas com quem eu ficasse eventualmente, do que de fato ter muitos afetos, porque eu não dou conta mesmo, assim, de questão de logística. Eu já vivi isso, me esgotou demais, era muita demanda emocional, era muita demanda de logística, de organizar a agenda. Eu não quero mais isso, eu tô cansada mesmo, assim, igual você falou, assim, tem horas que eu só quero colocar essa energia em outras coisas, e de repente ter uma pessoa ali, sei lá, com que eu vá ver um pouco mais vezes,
né, ter uma relação ali um pouco mais tranquila e ter essa autonomia para, claro, se eu me apaixonar por alguém, posso até, né, ter outra relação e tal, mas não tem mais essa busca, né? Essa coisa que a gente tem de começo, né, de falar, não, eu quero vivenciar muita coisa e viver, né, e se meter em um monte de relação e ter que sair equilibrando um monte de prato e quebrando vários deles. Não quero mais, né? Eu tô no momento assim que eu quero tranquilidade pra minha vida. Eu quero a sorte de um amor tranquilo. Tô bem no momento Cazuza, assim, sabe? Sossegada, né? Se tiver alguma relação que me agregue sem me demandar muito, é o que me interessa nesse momento. Aí, você teve experiências muito diferentes, né? Eu acho que assim, você passou por vários tipos de relacionamentos não mono ou poly, né? E aí eu fico com a minha dúvida. Você falou desse lance da demanda de tempo e dessa coisa de você administrar todas as expectativas e lidar com o tempo, né? Porque isso gasta tempo. A verdade é essa. A gente é um só, infelizmente, né? E aí a minha dúvida é, você sente que morando junto foi mais fácil, demandou menos? Ou não? Ou na verdade nada a ver e ao contrário, foi pior, demandou mais ainda e etc. Eu acho que demandou mais. Por isso que eu penso assim, se fosse realmente para eu ter duas relações, né? Eu preferiria realmente paralelamente, porque o que acontece? O fato das pessoas estarem juntas ali acabam acompanhando demais, né, o que está acontecendo. Então, se eu ofereço um tempo para uma pessoa, a outra pessoa meio que sabe disso. E aí começa a rolar comparações. E aí eu acabava vivendo minha vida em função da relação, entre, né, dividir meu tempo para ficar com uma pessoa para ficar com a outra. Tempo para mim quase não sobrava, sabe? Eu tive que colocar depois meio que determinar olha, de tal hora a tal hora eu quero ficar sozinha, sabe? Não meu, né? Me importa Esse se tempo vocês meu, estão né, aqui, vocês estão aqui, vocês não estão aqui. Porque é isso, estando todo mundo junto ali o tempo todo, eu me sentia muito mais demandada do que, de fato, se as pessoas estivessem cada uma num canto. Porque hoje em dia eu percebo assim, eu gosto muito de morar sozinha. Quando eu quero estar com alguém, eu realmente vou doar esse tempo de qualidade para a pessoa. Então, se ela vem até a minha casa, eu vou recebê-la ali, eu vou estar inteira para ela. Só que eu só consigo fazer isso de estar inteira para ela porque eu já tive, às vezes, o resto do dia para eu ficar sozinha, fazer minhas coisas e não fazer nada e ter o meu tempo. Agora, com a pessoa ali o tempo todo, às vezes, quando eu queria ficar sozinha, isso às vezes era lido como uma rejeição, né? E aí parecia, de fato, que eu não estava querendo, sabe, ter um tempo de qualidade com a pessoa. Sim. Então, assim, morar junto é uma coisa que eu não quero nunca mais na minha vida. Funciona para você. Eu acho que é importante falar isso, porque no final das contas, não tem mesmo, tipo, uma receita de bolo, né? Tem gente que vai se adaptar com isso lindamente. Sim. Lindamente. Vai fazer total sentido. É o que a pessoa busca, é o que completa, é o que faz ela feliz. Mas tem gente que vai ser como é pra você, assim. Vai ser, sabe, denso. Vai ser uma coisa que vai consumir muito a sua energia. Não vai conseguir colocar energia em coisas que são extremamente importantes pra você. Eu acho que um dos problemas, né, do preconceito também de quem enfim, vê a não monogamia é isso. É achar que tem um padrãozinho de vivência, é sempre um trisal. É sempre, sabe? Tipo, casais querem morar... Não, ou que todo mundo tem que ter o mesmo tempo, que nem a Giza falou, né? Tipo, eu imagino que nessa relação, pô, a pessoa vê você passando mais tempo com o outro ou com a outra, e aí fica aquela coisa, tipo assim, pô, mas eu queria essa quantidade de tempo, né? Então, a gente ainda tem... Uma das coisas que é muito difícil de quebrar quando a gente tá entrando na não monogamia é uma questão de competição, né? A gente acaba competindo muito. E assim, não só na não monogamia, tipo assim, com certeza em outros ambientes de ciúmes de amizade, por exemplo. Em amizade tem muito isso, né? De querer competir. Quem é o melhor amigo da pessoa, por exemplo, sabe? Tipo assim. Ou então. Família mais do que a outra. Isso. Num relacionamento mono tem muito isso, né? Quando a gente era mono, a gente tinha bastante. Aliás, mesmo depois, a gente demorou pra desapegar um pouco disso. De tipo, a gente tá ficando mais na minha família do que na sua, ou vice-versa, sei lá. Normalmente é o contrário. Então, essa parte da competição é muito difícil, né? Então, e talvez seja ousado, talvez você não possa responder isso, porque na época você não tinha todas as ferramentas que você teve agora. Mas você achou que foi mais fácil de lidar com o tempo lá naquela relação, lá quando você começou, que você namorava com os dois, do que administrar o tempo morando junto? Olha, eu acho que sim.
mesmo que naquela época, né, a primeira vez eu não tivesse muitas ferramentas, eu não sentia que me demandava muito. E na época eu trabalhava fora o dia inteiro, acho que ainda estava terminando algumas coisas de faculdade, e eu lembro que dava tempo de fazer as coisas, sabe? Eu não me sentia muito sobrecarregada. E na relação a três, né, com a gente morando junto, eu senti uma sobrecarga muito grande. Que eu acho que teve também a ver com essa junção com a pandemia, né? Porque eram as únicas pessoas praticamente com quem eu estava o tempo todo. Então, como na primeira vez eu trabalhava fora, então eu não via a pessoa com muita frequência. O tempo que a gente passava junto já acabava sendo um tempo realmente mais espaçado. Né? E aí é diferente. Você morar com alguém, você tá ali o tempo todo com a pessoa, é muito complicado. Por isso que eu acho que hoje em dia também não consigo pensar em morar nem que seja com uma pessoa só. Porque eu trabalho em casa. Né? Nossa, vai ficar. Se eu trabalhasse fora, eu poderia, quem sabe, até cogitar. E olhe lá. Mas trabalhando em casa o dia inteiro, cada vez que eu ainda estava com a minha ex, né, que eu tinha um intervalo entre uma sessão e outra, ela queria atenção, de certa forma. Ela esperava que naquele momento eu fosse ficar com ela. E às vezes eu só queria ficar sozinho o tempo, porque eu já tinha passado o dia inteiro na frente de uma tela, eu precisava só descansar minha cabeça, eu não queria companhia, sabe? Sim. Então, eu acho que junto ao fato de, eu não comentei, né, assim, eu tenho TDAH. Para mim, as coisas assim me superestimulam, assim, eu tenho uma bateria social que esgota. Então eu preciso, assim, adoro estar com as pessoas, adoro trocar, me nutre bastante, mas tem hora que eu tenho que entrar numa concha que assim eu não posso ver ninguém. Eu tenho que ficar sozinha mesmo. E aí realmente, se eu consigo ter esses espaços, né, pelo menos para eu poder me esconder um pouquinho, para eu poder me resguardar, para poder recarregar essa minha bateria, aí funciona. Agora o convívio ali, que eu não tenho como controlar isso, porque a pessoa também está na mesma casa que eu, né? E eu não vou falar para ela, né, restringir os espaços da casa, fica muito mais difícil. Faz sentido. Não, total, e é isso. O bom é que você reconhece que isso é algo da sua personalidade, né? Do jeito que... Aquilo que a gente disse de não se ferir, né? Uhum. Você reconhece o que te fere, o que não te fere, aonde você se sente confortável. Giza, vamos já para as partes finais. Uhum. Onde as pessoas podem te encontrar? Esse é o espacinho para você divulgar trabalho, o que você quiser que você estiver fazendo, seus arrobas. Então, divulga aí. Essa parte dos arrobas também é uma questão do TDAH que é difícil. Porque assim, eu tenho muita dificuldade de administrar rede social. Muita dificuldade mesmo. Eu dou graças aos céus, né, que eu tenho uma parceria com a Adelita, minha sócia, que ela quem acaba coordenando a página, né, a nossa página, que é @rcnãomono. Maravilhoso. É muito boa mesmo, e eu coloco realmente o mérito da organização da página para a AD, né? Eu sou muito colaborativa em termos de conteúdo, suporte emocional, mas essa parte da administrativa para mim é um desafio. Tanto que eu tenho também a minha página, que seria profissional individual, e que eu não estou alimentando já tem quase 2 anos. Está lá parada, as pessoas às vezes entram lá porque... Quando a gente faz live, eu faço por esse outro arroba, sim. Aí eu vejo que as pessoas começam a me seguir lá e devem ficar muito desapontadas. Mas eu espero poder começar a criar conteúdo lá também, até para poder estar falando de outros assuntos que não só na monogamia. Qual que é o seu? É o pc.gisele Rocha. Tá, a gente sempre vai fazer um post no final, colocando os arrobas direitinho para o pessoal poder, sabe, já linkando, assim, para facilitar a vida. E também você trabalha como psicóloga, né? Então, quem quiser consultar com você e tal, pelo arroba já dá para entrar em contato? Sim, né? Inclusive no pc.gisele Rocha é onde eu acabo usando muito mais até para isso. As pessoas entram em contato lá pelo direct e aí pedem para marcar. Eu preciso, inclusive, colocar o WhatsApp lá na página para facilitar a minha vida. Essas coisas, né? Administrativas, que eu espero que a minha assistente me ajude, porque eu estou enlouquecendo. E a gente tem uma pergunta também que até comentei com você, que é se a sua vida não monogâmica fosse um tempero, um sabor pode ser também, mas um tempero, qual que seria?
pra representar a sua vida não monogâmica? Olha, eu pensei num tempero só, mas eu vi que não dava. E aí eu pensei numa invenção de tempero que seria um lemon pepper agridoce. É meio azedo. É meio apimentado, tem as docinhos, tem, né, essa coisa. É um mix. blend. É um blend, porque a coisa é muito intensa em vários sentidos. Não, é ótimo, é o que a gente quer também, porque a galera pensa que é só de cimento, de pimenta, cimento. Nossa, esse medo é preocupante, Paula. É só de pimenta que é feito Eu uma espero que vida. ninguém coloque cimento na comida. Não, pelo amor de Deus, gente, cimento não é tempero, fechou? Nem no amor, por favor. É pra tirar mesmo, sabe, essa ideia de, é só pimenta, é só apimentado uma vida não monogâmica. Não, não é, Não. lemon pepper é agridoce. Lemon pepper, é. E indicação, você tem alguma coisa pra indicar de filme, música, alguma coisa que você tá vendo? Pode ser alguma coisa não mono, alguma coisa não mono que é legal, tudo válido. Ai, eu lembrei de uma série que eu gostei muito, eu não sei nem se eles renovaram a temporada, que é a Trigonometria. Ah, sim. Eu gostei muito dessa série, porque eu achei ela assim, ela traz o assunto com uma sutileza e ao mesmo tempo realmente trazendo questões bem reais, sabe? Pelo menos eu senti, né, quando eu estava no meio de um trisal, assim, as dificuldades eram muito parecidas e de um jeito realista, né? Diferente daquela outra história lá do Eu, Tu, Ela, né? Que tem uma romantização total. Mais romântico. Esse é na HBO, né, eu acho. Eu não sei exatamente, porque faz um tempo que eu não assisto. E atualmente eu tô lendo o Tudo Sobre o Amor, da Bell Hooks. Ah, legal, Eu tô quero ler. achando muito bom. E outro também que é incrível, fantástico, é o livro da Ana Sui, que é A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Nossa, ela é muito boa. Maravilhosa. Eu só acompanho as coisas da rede social dela, mas eu tô louca pra ler. Vale super o livro. Legal, 3 indicações muito boas. Amei, eu vou colocar lá no post. Meu bem, tem alguma indicação? Pensou em alguma coisa? Putz, toda vez isso. Eu não. Não, eu tenho. Acho que. Deixa eu pegar o nome, calma. Deixa eu pegar o nome, peraí. E quando você pega o nome, eu vou dando a minha indicação. Pode ser? Tá bom. O meu não é nenhuma indicação não mono, mas me fez pensar um pouco sobre sentimentos. E como tá todo mundo falando dessa série, tem uma série da Apple TV que chama Severance, ou em português é Ruptura, que fala assim sobre questões de trabalho, enfim, o indivíduo que se perde, né? É muito louco, é uma vibe meio Black Mirror, assim, sabe? É muito loucão, mas tem uma coisa específica que me pegou, que é o jeito que a gente se relaciona, o fato da gente tentar reprimir as dores e como essas dores, elas não somem, sabe? Os desconfortos, eles não somem em alguns ambientes de ruptura, que aí quem assistir vai entender, mas é muito legal, muito legal. Cara, é muito Tô boa a série curiosa. mesmo. Muito boa, muito boa. Quero Me fez assistir. pensar, assim, sabe? O quanto, tipo, você olhar pro seu desconforto e o quanto você olhar para suas dores acaba sendo libertador, assim, às vezes literalmente. Mas, enfim, Ruptura, na Apple TV. Ok, já está na minha lista também. É uma doideira a série, tá? Assiste, Giz, é muito bom, muito bom. Ela é uma loucura. Cara, eu achei, já com o disclaimer, de que sim, tem partes ali que são bem controversas. A série passa pano pra algumas atitudes machistas ali do próprio protagonista, mas ela lida com. Ela trabalha o sentimento que as pessoas têm um pelos outros de uma forma muito natural, apesar de dar bastante aflição em vários momentos, que é Todas as Mulheres do Mundo. Então é da Globo? Acho que foi da Globo, eu acho. Não sei se foi a Globo que produziu, Foi da mas... Globo. Foi da Globo. Eu acho que sim. É bonito, é bonito. E é legal a série, é bem legal. Assim, mostra muito como a gente realmente se apaixona por pessoas diferentes e quebra um pouco daquela coisa da alma gêmea e daquela, sabe, daquela expectativa de que tem uma metade da laranja, a tampa da panela e coisas do gênero. Eu acho que eu vi essa série, né? Que na realidade é o protagonista, né? Um homem que acaba se relacionando com diferentes tipos de mulheres, vários perfis. Mas tem a musa dele, né? Tem a principal lá. Sim. Isso, aí no final tem um desfecho diferente, que é um desfecho que lida um pouco até com algumas coisas que a não monogamia também lida. Que, apesar de estar num contexto bastante monogâmico, lida muito com aquela questão da escada relacional, do fato de que eles não podem desescalar, então eles tentam dar um jeito para desescalar aquela relação que eles não querem que esteja
naquele lugar. Eles queriam que tivesse num degrauzinho anterior, né? Uhum. Então, tem já com o disclaimer de que tem certas coisas que sim, são polêmicas enfim, a gente tem crítica sobre, porém, toca, apesar de ser uma perspectiva bem mono, toca em vários assuntos que a gente acaba falando sempre, sabe? Tipo, sobre afetos e sobre escada relacional e etc. Então é bem legal. Legal, então vou deixar também lá no post. Gisa, obrigada pela sua participação, que delícia ter você aqui. Vou indicar também o RC Não Mono, que é maravilhoso, mas assim, muito obrigada ter você aqui, é incrível, assim, eu vivi essa história, é mais legal ainda, vamos sim colocar a Gisa no lugar de Rainha Não Mono, aquelas, só pior. Que responsabilidade, exatamente. Não é, mas nem é tão longe, tá? Porque a verdade é, a gente conheceu vocês há pouco tempo. Sim. E vou ser bem sincero, eu acho que a gente tava num momento ali bastante turbulento, digamos assim, quando a gente entrou em contato. E vocês ajudaram muito a gente, tá? Em relação a se encontrar mesmo. Eu, especialmente, né? Aquela parte da teoria e eu entrar em contato com o RC foi muito bom pra mim. Então, eu acho que Que lindo. não, mas você senta no trono e pode sentar com orgulho. Mas é muito gratificante ouvir isso, assim, porque, de fato, várias pessoas, né, trazem pra gente esse feedback de que elas se sentiram amparadas, que ajudou bastante, né? Aí, às vezes algumas pessoas até comentam que assim, hoje eu fui treinar e resolvi ficar escutando o teu podcast. Aí eu falo para as pessoas assim, nossa, eu virei as vozes na sua cabeça, né? Porque ultimamente, eventualmente a pessoa tá lá ouvindo alguma coisa que a gente fala. E eu fico muito feliz, de verdade, assim. Inclusive sem lugar de arrogância, sem lugar de nossa, pretensão de que a gente saiba mais que alguém. Não. A gente está aí numa jornada realmente de estudo, né? Temos as nossas vivências, as nossas batalhas, as nossas dificuldades. E o fato de a gente atender pessoas que vêm buscando, da gente criar conteúdo, faz com que a gente acabe entrando mais em contato, às vezes, com essa temática, e isso traz um pouco, talvez, mais de experiência em alguns momentos. Mas para mim é muito gratificante poder trabalhar com algo que eu amo, que eu acredito, né, enquanto princípio, enquanto algo que eu vivo na minha vida, e fiquei muito feliz com o convite de vocês. Gosto muito de encontrá-los nos nossos encontros semanais lá no grupo e me senti lisonjeada de ter sido convidada para esse bate-papo. Claro, a Dê também, a gente vai chamar ela aqui. A gente que se sente lisonjeado de estar recebendo vocês. E é isso, muito obrigada por compartilhar tanto. Só agradecer.